Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui do Equipe F da ESPN Brasil. Pascoal, Zé Elias, Zinho e o André Plihal falando sobre o São Paulo. Tricolor que ontem conquistou mais uma vitória importante, mais um resultado importante fora de casa, vencendo o Internacional por 2-1, mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. São Paulo que agora é o 8º colocado e está de olho ali em uma vaga, quem sabe já do G4 do Campeonato Brasileiro. Mais uma, se vencer mais essa partida aí na próxima rodada, pode se colocar numa situação ainda melhor. Vamos ver o que o pessoal está falando aí sobre o São Paulo. Deixar os créditos aqui na descrição, ESPN Brasil. Deixa aquele like e escreve também aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Escreve aqui nos comentários a sua cidade. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Chegou o Zé Elias queria. Aí o Zé Elias queria, aí Zé. Chegou o seu momento, José. Quinta vitória seguida, quarta no Brasileirão. Talvez por ser fora de casa contra um time forte, né? A mais representativa contra o Internacional, um time que antes de começar o campeonato, ali nas primeiras rodadas, era cotado como um dos favoritos. O Inter voltou bem do Campeonato Mundial de Clubes, mas desde o empate contra o Vasco, começou a tropeçar. Tanto que perdeu em casa a primeira partida das oitavas contra o Fluminense, oitavas da Copa do Brasil, né, por 2-1. E ontem, pelo mesmo placar, foi derrotado pelo São Paulo. Arboleda, que teve uma semana muito boa, aliás, está numa fase especial, o zagueiro do São Paulo, abriu o placar e no segundo tempo o jogo foi mais ali equilibrado, mas se a gente levar em consideração o perigo das chances criadas, o São Paulo sempre esteve mais próximo do 2-0 do que o Internacional de empatar. Aí foi o gol anulado do Internacional, falta do zagueirão colorado, aquele grandão que era do River Plate, Mercado, exatamente, que jogou no Sevilha, né, Zé? Ele volta ao time ontem, porque eram 3 zagueiros. Porque ele começa a carreira como lateral direito. Um abraço pro nosso parceiro PVC, tá vendo a gente aqui. Opa. E ele falou aqui, não esquece que o David também fez 2 gols na semifinal contra o River Plate pelo Atlético. Ele faz gols importantes mesmo. Valeu, PVC. E invadiu o campo naquele jogo do Palmeiras com o Atlético Mineiro para comemorar. Lembra daquilo? É doido. O Roger que tá meio balançando, não cai lá no Internacional, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Acho desnecessário esse tipo de coisa. Acho desnecessário. Lá o couro pela saída do Roger muito grande, muito forte. A Copa do Brasil vai pesar muito o que acontecer. Eu só acho que é o seguinte, dá uma olhada nesse segundo gol. Que tapa no Bobadilha. No futebol, no futebol, o cara não pode ir dentro da grande área, ajeitar a bola como quer. Não pode ajeitar a bola como quer, não pode dar, ajeitou de novo, não pode, isso não existe no futebol. Aí você vai dizer que o Roger é culpado? Olha o cidadão, vai, marca, aperta, tira o espaço. Sabe dele. quantos jogadores tem na área? 8, e mesmo assim o Bobadilha teve uma liberdade absurda pra bater. Não dá, não... E esse pênalti, Mandrake. Foi o VAR que chamou o Wilton Pereira Sampaio. Achou pênalti? Tem o contato, mas eu acho que Pablo não precisava ter entrado do jeito que entrou ali. Carrinho, todo dentro da área. afobado. Proporciona isso. Mas ele tira o pé, né, Zé? Mas eu acho que assim, também não foi pra isso tudo, não. Foi muito parecido com o pênalti do Rafael Veiga no Esporte. Isso. Que ele deixa o pé e acerta. Muito parecido. Acertando. Mas não tem a força pra cair, né? São Paulo ontem tinha desfalques, o Alan Franco e o Ferreirinha estavam suspensos. Isso em relação ao time que vinha atuando a maioria das partidas, ou a base do time das últimas partidas, mas o esquema mantido com 3 zagueiros, com os 3 jogadores mais de pegada, mas também dinâmica no meio campo, o Marcos Antônio, o Bobadilha e o Alisson, e André Silva e Luciano na frente. Se você me permite, Pião, só mandar um abraço pro meu grande amigo Raí, que eu conheci no GRAC, está nos assistindo, e ele falou assim, segura o apresentador, que ele está impossível. Eu falei, tá bom. Qual Raí? Não, é um Raí em homenagem ao Raí. Não, aí você é abalado, Os caras falam que o Raí... não fala assim também, nós estamos falando de São Paulo. Beijão. Aí você vai falar do Raí... Ele deve se chamar Raí por causa do Raí. Claro. Isso que eu ia explicar. Raí, nada contra não, Raí, um beijo pra você também aí. Mas a gente tá falando de São Paulo aí, Raí... Não, eu conheci uma das minhas visitas que eu fiz no
no GRAC, a gente, né, Mas o Raizão tem tá amizade. sempre também. E ele está nos assistindo, então é Raí o apelido dele, o nome é Pablo, né, Raí, por conta da homenagem ao Raiz. Ele é torcedor, os pais, a família, são todos torcedores do São Paulo, e quero agradecer ao Raí, já agradeci e vou agradecer de novo. Ele é um menino que fez um tratamento de câncer no GRAC, e quando eles me contaram a história, eu peguei o telefone, expliquei para o Raí pegou, falou com ele, conversou e falou. Então, beijão a todos aí que estão nos assistindo. Beijo, Raí. Legal. E do São Paulo, o que você vai falar? Não, deixa o apresentador. Hoje não, você já falei pra caramba, pô. Não, existem algumas peças do São Paulo que são importantes. Eu já falei, o Marco Antônio. O que o Marco Antônio faz para esse time é difícil de você encontrar outro. Né? Ontem os times praticamente jogaram com o mesmo sistema de jogo, né? 5-3-2-1 ou muitas vezes... O Inter espelhou o São Paulo. Espelhou o São Paulo. Tem acontecido isso com o São Paulo. Os Sim. times têm espelhado o São Paulo. Sim, e aí o time do São Paulo, eu acho que conseguiu se sobressair em relação a isso, muito por conta desse jogador. Se você olhar, o Inter não tem esse cara que é a maquininha, né? Que faz o time jogar de um lado para o outro, que pega, que joga. E eu acho que o time do Inter está precisando de um cara que segure um pouco mais a bola. E aí sente falta do Alan Patrick. Mas ontem o Roger também segurou bastante. Teve jogadores que não podiam reserva, jogar. Né? Praticamente o Alan Patrick tem aquela coisa dizendo que ele estava com a virose. Né? Mas é claro que foi pensando na decisão contra o Fluminense. Sente na próxima decisão. Também criou agora a possibilidade, cria a expectativa no torcedor, sim, a tensão no vestiário. Eu ia falar isso no término. Assim, o Roger... E aí eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas eu sempre falei que o Roger consegue, quando ele chega, ele causa um impacto muito grande no time. Ele desenvolve um bom trabalho. Refrigerando 2 litros. Mas chega, eu não sei como é que funciona. Começa com todo o gás e depois... Não, ele chega a fazer um bom trabalho, ele começa, né, ele faz um bom trabalho, chega um determinado momento que ele não consegue tirar mais do elenco. Que ele não consegue mudar característica, forma do elenco para poder... como eu falei aqui em relação quando você me fez a primeira pergunta sobre a oscilação dos times, porque você não é mais surpresa. Né? Tem determinados momentos que o seu time não consegue mais criar algo novo. E aí você precisa se reinventar dentro de uma competição para você poder criar surpresas para os adversários. Aí entra a questão do Abel. Você lembra do Abel uma vez que tinha dificuldades, aí ele veio disputar aqui, acho que foi contra o Atlético, contra o Flamengo, eu não sei, que ele coloca 2 zagueiros, um volante, 3 meias, ele muda todo o sistema tático, consegue no primeiro tempo ter o controle total do jogo. Eu acho que o Roger passa por esse momento de novo. Foi assim no Palmeiras, foi assim no Atlético. Ele faz um bom trabalho, mas quando ele precisa criar algo novo, eu acho que esse Inter tá dessa forma. Por isso que o Zinho falou sobre poupar, né? Ele poupou os jogadores porque vai disputar contra o Fluminense a Copa do Brasil. No Maracanã. Mas é um time que depende muito, por exemplo, do Alan Patrick. Sim. De ser o cara de pensar o jogo. Como o São Paulo hoje, eu acho que vai depender muito do Marco Antônio, porque não tem esse cara que distribui tão bem o jogo como ele. O Marco Antônio é o Pablo de ontem. O Pablo antes da lesão é o Marco Antônio hoje. Eu acho mais o Alisson. O Alisson também dava dinâmica no meio campo. Aliás, o Alisson e o Pablo se complementavam nessa dinâmica do meio campo. O Alisson está tentando se reencontrar com... agora ele está fora de posição, né? Tá jogando um pouco mais. Ele está sentindo. Bom, o Zinho acabou de falar, quando se referia ao Carrilho, sobre estado de espírito do jogador, né? Que está achando o semblante do Carrilho mais carregado e tal. Ontem o Hernan Crespo, na entrevista coletiva, falou que nesse momento, e aí Zinho e Zé podem falar depois, os seus jogadores estão gostando de jogar, estão desfrutando o futebol. Não é isso, Hernan Crespo? En este momento todos se está falando dos volantes, en ese caso Marcos Antonio, mas igual por Bobadilla, Alisson, todos aqueles que están jugando, porque a un momento que eles se divierten, están jugando bien, se divierten jogar con la bola, se divierten a ayudar entre eles, ayudar a compañeros si están en dificultades. Então é um momento que a gente tem que aproveitar. Porque, sinceramente, não é normal ter uma sequência assim no Campeonato Brasileiro, que você joga a cada 3 dias. Não é fácil. Então, quando chega este momento, tem que desfrutar. E eles estão desfrutando dentro do campo.
Olha lá, os números da turma do meio-campo do São Paulo desde a estreia do Hernan Crespo nesse retorno dele ao São Paulo. O Marcos Antônio com 2 assistências, 11 chances criadas e 49 duelos vencidos. O Bobadilla, 1 gol, 11 finalizações, 44 passes progressivos, 17 desarmes. O Alisson, o terceiro titular, digamos assim, no meio campo, com 13 cruzamentos e 4 chutes certos. O Pablo Maia, que vem entrando no time, vem entrando no segundo tempo das partidas com 1 gol e 91% de passes certos. O gol foi marcado contra o Atlético Paranaense na ida das oitavas da Copa do Brasil. Nessa partida em especial, o Pablo foi titular. E aí tem uma outra questão que... Ao que tudo indica, no sábado, o Lucas estará à disposição do Crespo contra o Vitória, Campeonato Brasileiro, no Morumbi. Não vai começar o jogo entre os titulares, porque está um tempão parado. Mas vai ser aproveitado para, na terça-feira da semana que vem, em Medellín, ter um pouco mais de ritmo para enfrentar o Atlético Nacional. Também imagino que não como titular. Não vai ser titular contra o Atlético Nacional, ainda mais um jogo que vai exigir mais. E fora de casa. E fora de casa. E de mata-mata. Mas o Lucas ali no lugar do Alisson, convenhamos, ainda mais o Alisson estando fora de posição, tende a ser um acréscimo e tanto para o time, né, Zé? Não, sem dúvida. Eu sou muito fã do Lucas pela postura, pelo profissional que e pela característica dele. São poucos jogadores ou raríssimos jogadores que conseguem ter a velocidade dele de dribles dentro dos espaços curtos e quebrar linhas, como ele faz. E aí ele é fundamental, se ele conseguir atingir lá o seu ápice, conseguir se encontrar bem, não sentir a lesão, eu torço para que ele se recupere e volte a jogar o que vinha jogando. Ele é fundamental para esse São Paulo. Fundamental para esse São Paulo. Mais importante a volta do Lucas, no sentido de ter uma presença ofensiva, quanto do Oscar. Porque o Oscar não fez nenhum jogo que você faça assim, puxa, não. Agora, ele fez um segundo tempo contra o Corinthians, acho que foi no Paulista. Fez bem. O Oscar fez bem. Agora, mas eu acho que para o que o São Paulo precisa, eu tô com o Plihal. O Alisson, eu adoro também. Ainda mais ele se encontrou, foi o Dorival colocou ele como um segundo volante, ele se encaixou bem nesse posicionamento. A idade veio, a maturidade, a leitura de jogo dele melhorou para ele enxergar o jogo de frente e vem como um segundo homem. É muito melhor quando você joga como um meia ofensivo. Muitas vezes você fica de costas para o adversário. Eu fiz essas duas funções. Então, sei bem diferenciar. Uma coisa é você pega a bola, recebe a bola de costa para o gol que você quer atacar. Você tem que criar o espaço, girar, buscar, né, tentar um drible. Outra, você já vem enxergando o jogo, seus companheiros, para quem você vai tocar ou você vai infiltrar. O Alisson encaixou bem nesse sentido. Mas o Lucas, eu vou te responder falando aquilo que você perguntou sobre o Palmeiras. O Lucas é um cara diferente. O Lucas em forma, o Lucas em condição física, livre de contusão, para o futebol brasileiro, então, ele é um cara bem diferente, diferenciado. E aí ele entrar num time que está se organizando, que o Hernan Crespo, que vai aqui, né? Eu não fui a favor da demissão do Zubeldia. Acho que o Zubeldia, na Libertadores, fazia uma campanha muito boa. Não tinha os jogadores todos à disposição. E aí os resultados não vieram. Enfim, saiu. O Hernan Crespo chega, tem um período de preparação e realmente, mesmo sem as peças mais badaladas, ele está organizando um time. E quando ele tiver o Lucas para fazer essa função que você falou, a tendência é, ofensivamente, o São Paulo ganhar muito mais em opções, né, para o Hernan Crespo. E eu acho que o Lucas é esse cara diferente, mesmo gostando muito do Alisson. As duas grandes tacadas do Crespo até aqui são Marcos Antônio e Bobadilla titulares. O Marcos Antônio naturalmente seria, o Bobadilla andava mais sendo reserva do que titular nos últimos tempos do Zubeldia. E 3 zagueiros, como aconteceu na primeira passagem no Campeonato Paulista, vencido em 2021.
o alicerce desse trio de zaga, sem dúvida alguma, é o príncipe caribenho Robert Arboleda. Bocudo, hein? Hã? Fala pra caramba, hein? Ele? Hoje ele deu uma mas também. Nosso amigo Miller. Vou falar pra você, a empolgação leva à demência, você sabe disso. E, Agora, isso é um problema sério, hein? Eu amo o Luiz Antônio Corrêa da Costa de paixão. Miller, Miller, quem não gosta de futebol e não gosta... Quem gosta de futebol e não Miller gosta do Miller... foi bem no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras e no um Santos. monstro. E no Cruzeiro, e na seleção. Onde que ele jogou? O Miller deu uma entrevista pro GE e falou que está muito incomodado com esse enorme número de estrangeiros no futebol brasileiro. Aí, claro, pela relação dele, pela identificação com o São Paulo, disse, você vê, no São Paulo, tem 8, 9 estrangeiros, um pior que o outro. É claro que isso fez um barulhão, isso saindo da boca do Miller, e acho normal que os estrangeiros do São Paulo também respondam. O Arboleda hoje respondeu num story ali no Instagram. Vai ter a resposta do Miller, pode esperar. Conhecendo... Mas assim, fala o que quer, escuta também o que vai não escutar. Assim, não deve, Tá no direito convenhamos, a gente, quando um brasileiro sofre qualquer tipo de discriminação fora, a gente toma as dores. Não, eu brinquei aqui, mas ele tá no direito dele. O Miller realmente fez uma crítica pesada. Miller é meu irmão, meu parceiro, meu amigo. Tem opiniões fortes, né? Característica, e a opinião dele é opinião, gente. Cada um tem a sua opinião. Ele deu uma opinião, para ele acha isso dos estrangeiros no São Paulo, e o Arboleda tem todo o direito de dar também a opinião e responder. É que ontem o São Paulo ganhou com 2 gols estrangeiros. Sim. Né? O Bobadilha e ele, um equatoriano. E o Inter ontem começou a partida com 7 estrangeiros no time titular. Sim. São Paulo também tem um monte de estrangeiro. Aliás, Um quase todos os times brasileiros. Um né? colombiano, Flamengo um equatoriano, tem, Fluminense paraguaio, uruguaio, argentino e outro argentino e uruguaio. O Inter. Sim. Antes do break, minha criança Fabrício. É isso aí, torcedor do São Paulo, um trecho para vocês do debate do Equipe F da ESPN Brasil. O pessoal elogiando bastante essa campanha, né, que o São Paulo vem fazendo, principalmente essas últimas partidas, sobre o comando do Crespo. Ele que chegou recentemente, mudou o São Paulo aí, a forma do São Paulo jogar, mudou o time, digamos que da água para o vinho. O São Paulo com o Zubeldia não estava jogando nada, até que na Libertadores, né, o São Paulo estava fazendo uma boa campanha com o Zubeldia, até o Zinho falou sobre isso, mas no Brasileiro a situação era preocupante. O São Paulo estava ali na parte de baixo da tabela, e agora, após a chegada do Crespo, o São Paulo encaixa uma sequência muito boa de vitórias, 4 vitórias no Campeonato Brasileiro, uma vitória na Copa do Brasil, vencendo o time do Atlético Paranaense na primeira partida das oitavas, e no Brasileiro conquistando 12 pontos nos últimos 4 jogos. É um aproveitamento muito bom do São Paulo nessas últimas partidas. E está ali na parte de cima, né? Já está figurando na parte de cima da tabela, 8º colocado, pode se colocar até numa colocação ainda melhor na próxima rodada se vencer o próximo jogo. Mas antes é pensar na partida contra o Atlético Paranaense, esse jogo que vai acontecer agora, essa semana, na quarta-feira. O São Paulo tem a vantagem, venceu o primeiro jogo e agora vai em busca dessa classificação para as quartas de final. Mas é um São Paulo que vem jogando muita bola, jogando um bom futebol. Ontem não foi aquele melhor jogo do São Paulo, mas é um time muito eficiente, né? As chances que tem ali, está conseguindo converter em gols. Ontem foi muito feliz ali nas chances que apareceram, fez o 2-1, 2-0, o Inter diminuiu, o São Paulo conseguiu segurar a vantagem e conquista esses 3 pontos aí, muito importante. No Campeonato Brasileiro, agora o foco total é a Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. É isso, deixa sua opinião aqui nos comentários, se você concorda, discorda do que o pessoal falou aí no vídeo. Valeu e até a próxima, galera!